mar tenho saudade da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder regressar. Aquela zona toda que lhe chama-se o Livramento. E depois lá para trás é o campo de futebol, Livramento. Aquela ermida chamava-se de outro nome e depois houve um senhor, há muito tempo, há mais de 100 anos, há muito mais, que deu. E aquela outra lá em cima é tanto antiga como esta. Já tem mais de 300 anos. Aquela lá em cima chama-se Senhora da Piedade. Portanto, vocês aqui já viram duas. Foi? Já foram. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me E aqui onde vocês estão, aqui à frente, havia a igreja, não é a mais antiga, é a segunda mais antiga, aqui das Velas. No século XVI ela já existia, no século XVI, já é mais de 400 anos, é mais de 500 anos. E ela já existia aqui uma igreja pequeninha, onde agora tem isto aqui, e vieram uns frades para aqui, vieram dois, que eles não eram muitos, vieram dois para aqui. E depois houve um mar muito bravo que galgou isto tudo e arrebentou com a igreja, aqui. E só ficaram duas celas, 2 quartos para os frades. E depois disso, desapareceu, portanto, deitaram o resto abaixo e foram fazer a igreja para o outro lado e os frades depois passaram-se a morar no outro lado. Isto aqui depois fez-se um forte, que a gente depois já de ver isso, para nos defender dos piratas, e acabou-se aqui uma igreja que estava, mas vocês quando passarem aqui lembram-se que aqui já houve uma igreja. Senhora da Conceição, era a primeira igreja da Senhora da Conceição. Primeiro vieram os frades agostinhos para cá, tiveram pouco tempo, não se deram bem com isto aqui era uma terra de pouca comida, e por isso é que se chama a Poça dos Frades. Nem sei então se tinha freiras, tinham frades. Do meu mar tenho saudade da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder regressar. A igreja, quando tiveram que sair de lá por causa do temporal, vieram construir aqui uma igreja. Há de ser perto de 400 anos. Vieram para cá, construíram a igreja, tinham também dormitórios porque eles ficavam aqui a dormir, tinham um poço muito grande de água para aproveitar a água das chuvas, para depois terem aguinha para beberem durante o ano. Mas, antes disso, havia aqui uma ermida, que também já desapareceu, que também era de antes de 1570, também já muito antiga. Era uma ermida e tinha uma enfermaria aqui já, que era para uma doença que havia muito nesse tempo, ainda hoje já, que era a lepra. E aqui havia a ermida de São Lázaro,
que existiu aqui e que depois foi destruída para se fazer esta igreja. E isto é o convento, onde os devorados ficavam a dormir e ficavam a rezar e a comer também, aqui, deste lado todo. E portanto, aqui, quando vocês virem esta igreja, lembrem-se que antes desta já houve outra aqui também nesta zona. Que depois a imagem da outra antiga teve aqui na igreja, mas depois desapareceu. Ok? Portanto, viram mais duas, que existiram aqui nas Velas, mais duas igrejas. São Lázaro e agora é esta que é a Senhora da Conceição. Que tem uma imagem muito bonita, que vocês uma vez que entram vão ver, que veio do Porto e que já tem cerca de 300 anos. Do meu mar tenho saudade, da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também o amor. Aqui havia uma igreja que já desapareceu. Mas já uns restinhos dela, num convento, que é isto, estas arcadas. Isto eram portas em que as freiras andavam. Porque deste lado ficava a sede onde eles tinham as galinhas e porcos e essas coisas. Aqui, por aqui ficava o convento, ficava a igreja e o primeiro cemitério ficou aqui mais embaixo. Isto era tudo deles, tudo desta volta toda, era tudo desfurados. E isto aqui nas Velas foi o único convento de freiras que existiu fora das ilhas chamadas Capital Distrito. Fora o Faial, São Miguel e a terceira, a única ilha que teve convento de freiras foi São Jorge, foi este aqui, nas Velas. Porque nas Velas, nesse tempo, eram muito importantes. Tinham só a matriz, chegou a ter 12 padres beneficiados, tantos como a Horta e como a terceira. Precisamente, tinha muitos navios aqui para o Porto das Velas, portanto, eles tinham isso. Portanto, viram aqui um sítio onde também já houve aqui um convento. Esse convento acabou em 1830, que foi quando a Vitória dos Liberais, isto foi tudo vendido. Este lado aqui foi vendido aos senhores daquela casa grande que tiveram isto aqui. Do meu mar tenho saudade, da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade. Aqui havia outra ermida, que era São Pedro Gonçalves, que era dos pescadores. Os pescadores é que fizeram esta ermida. E depois faziam a festa na sexta domingo do Espírito Santo, com as coroas. As coroas iam com a imagem até à areia, por isso é que se chamavam o Santinho da Areia. Iam até àquela areia, os barcos eram todos enfeitados e havia lá um sermão e havia isso. Depois, essa imagem foi dada à Santa Casa com a imagem e a festa ficou a responsabilidade da Santa Casa.
durante alguns anos. E os pescadores, de cada soldado que tiravam, portanto, cada pescaria tirava um soldado, que era o chamado Pinhão do Santo, que era para o Santo depois de fazer a festa. Isto no século XIX, há cerca de 200 anos, 100 e tal anos, acontece que foi destruída esta ermida aqui, que foi para fazer um mercado municipal. Foi feito aqui, não é nada parecido com isto, isto é uma das partes que tentaram reconstruir, e era feito aqui o mercado, mas nunca serviu. São as velhas espigas que vinham vender fruta para aqui. A pedra desta ermida, que existia, foi deitada ao mar. E diz-se que o Charles Apostador daí dizia-se que era por causa da pedra que tinha deitado ao mar. Desta ermida. Hoje em dia já não se faz a festa, só temos que se faz a festa. A imagem de São Pedro Gonçalves depois foi para a Misericórdia, mas houve um tempo que desapareceu lá e apareceu aqui na matriz. Mas está na matriz? Está na matriz. Não é propriedade da matriz, mas está na matriz. Aqui também, aqui ao lado desta ermida, existia uma capelazinha também, que pertencia à casa onde vocês estão, que é a Casa da Misericórdia agora. Isto era tudo daqueles donos, menos esta ermida. Era tudo daqueles senhores, dos donos da Casa da Misericórdia. Esta igreja foi-se fazendo aos poucos e nunca foi uma igreja muito linda, porque foi-se modificando sempre. Só no século XX eu conheci por fotografias nesta igreja 5 maneiras diferentes desta frente. Foram-se alterando. Aquela sineira foi feita por um pedreiro que veio da Graciosa e, portanto, também esta igreja tem aqui uma capelinha aqui fora que foi feita depois, foi sempre acrescentando. Quem deu o retábulo, a parte de ver quem entra à frente, quem deu foi o rei Dom Sebastião. E teve guardadinho em caixotes mais de 80 anos, porque a igreja não levava, a capela mor não levava aquele retábulo. Mesmo longe sem o ter, não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também o lamento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. A nossa casa, quando começou, foi aqui. E depois é que se mudou para outra igreja lá para baixo e depois é que se mudou para a escola que hoje existe. Isto era aqui a Igreja da Misericórdia. Era neste espaço todo. E aqui a fotografia como ela era. Esta Igreja da Misericórdia, que em 1560 já existia. A Misericórdia, quando começou numa ermida que existia acolá, ao pé da casa do seu padre, mas que já desapareceu. Depois veio para aqui, continuou aqui, tinha aqui o hospital não era lá embaixo, era aqui, e também a igreja era aqui. Depois disso, há cerca de 150 anos, passou-se o hospital, lá para baixo, para a outra igreja que a gente viu no princípio, e isto ficou para a Câmara. Aqui havia a escola era aqui, não é onde é agora, e eu quando estive na escola era as casas para o juiz e para o delegado do Ministério Público. E ficou essas casas. E depois, mais tarde, há poucos anos, a Misericórdia pediu para pôr isto aqui, que é para se lembrarem as pessoas quando passarem que aqui foi a primeira igreja que a nossa casa lá, a Misericórdia, teve. Mas a gente parou aqui porque veio aqui
outras ermidas. Acolá onde é o Tribunal, o Palácio da Justiça, havia acolá uma ermida que era de Santo André, que eu ainda me lembro de existir um bocadinho dela. Acolá onde é o café, acolá, existia outra também, que era São Gonçalo, que era um padre. Uma vez se lembrou que quando morresse havia de deixar uma ermida e um recolhimento para as suas parentes pobres, que eram as mulheres pobres, e deixou aqui. Mas não sei se elas eram pobres ou ricas, sei que nunca quiseram aquilo e nunca vieram para lá. E depois aquilo foi vendido, e foi desaparecendo. A Misericórdia também comprou pedra da igreja, da Colá. Chamo do meu lugar, mesmo longe sem o ter, não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também o alento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. Vocês esteve outro dia aqui numa festa? Houve aqui. Ah! Que é festa? E como é que se chamava aquela festa? São João. São João. Sabes porquê que se chamava São João? Isso foi feito nesta rua. Porque isto é a ermida de São João. Que é também a festa que a gente houve já há uns anos. A Santa Casa de Antegoura fazia a festa de São João, que ficava na rua de São João. A rua de São João era isto tudo. Minha terra és meu lugar e em ti quero morrer. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter, não me sais do pensamento. Na Rua dos Degraus, se chamava antigamente a Rua da Amargura, porque aqui gostava muito a subir. E tinha lá uma ermida, que era uma ermida particular, que depois dizem que foi profanada. E já digo à frente porque é que dizem que foi profanada, e hoje está emprestada ao Império do Espírito Santo para fazerem a copeira acolá, que é no sítio onde dão o vinho e os bolos e essas coisas. É acolá que tem. Mas há cerca de 15 anos, o padre das velas chegou a dizer missa aqui. Foi dizer missa aqui. Portanto, por isso é que é devido a profanação na medida em que ele veio dizer missa aqui em 1991. Chama-se Ermida das Almas. E antigamente, aqui ao canto, havia uns indivíduos para ganhar dinheiro, mas eram religiosos, mas para ganhar dinheiro, tocavam a campainha e quem quisesse que eles rezassem por as almas dos seus defuntos, davam-lhe um dinheirinho e em vez de ser a gente a ter o trabalho de rezar, eram eles. Era esse homenzinho que estava lá, com a campainha a tocar, que era o rezar pelas almas. Mas eu disse que havia aqui duas. A outra que havia e não existe é esta casa que está aqui. Não é a casa, era uma ermida que existia aqui, a ermida de Santo Antão, que dava um nome a este largo, e que ainda dá o nome a este largo, e que existia acolá essa ermida. Essa ermida também era muito antiga, era do século XVI. Depois, já no século XIX, a Câmara começou a tirar aos bocadinhos essa ermida, porque tinha um adrozinho, as escadas, eles começaram a tirar devagarinho para ir alargando a estrada. Não precisava ser tanto larga como hoje, começou a fosse muito largo. E foram fazendo isso até que depois compraram tudo, a parte que era da estrada, e depois os donos desta casa, ou da casa que iam construir aqui, compraram o resto da ermida e fizeram esta casa e pronto, a ermida desapareceu. Portanto, vocês já viram que as velas
tinha montes, montanhas de ermidas, e isso chegou a estar tudo construído ao mesmo tempo. Não foi umas que acabaram, houve a altura que estavam todas construídas ao mesmo tempo, com uma única estação. A primeira que vimos da Conceição, porque essa em 1600 o mar veio e levou-a. As outras chegaram a estar todas na mesma altura em funcionamento. E aqui nas Velas chegou-se a ter 3 igrejas para o Quaresma com doenças. Coisas que a maior parte das vilas, estou a falar assim, dos Açores não conseguia ter, que era a Matriz, na Misericórdia e no Convento das Freiras. Se chegou a fazer as indoenças todas ao mesmo tempo. E pronto, é isto. E acabou-se. E qualquer dia, os piratas chegaram aqui. Quando em ti penso a chorar, Cabral. Conhecias a história? Não. Foi bom, foi? Foi. Zé Manuel Tavares Ponte. E tu? O que aprendeste hoje? Eu aprendi coisas que o professor disse aos meninos e eu aprendi algumas, mas conseguia aprender tudo. Foi bom? Gostaste? Foi. Gostei muito. Jason Silveira. O que é que aprendeste hoje? É que há muitas ermidas na Vila das Velas. Há muitas ermidas que têm mais de 300 anos e que algumas já não existem agora, normalmente. Foi bom aprender isso? Foi. Giro. não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também um lamento. Senhor Professor, fale-nos um pouco acerca desta visita das crianças da ATL às ermidas e igrejas que já existiram e que ainda existem na Vila das Velas. Isso está integrado nos projetos de verão das crianças, sobretudo a ATL, que não tem escola e, portanto, é um momento de férias, e que à quarta-feira, como não há piscina, que se aproveita a quarta-feira para a limpeza geral da piscina, têm passeios. Todos, a instituição toda, por respectivas valências. Olha, o ATL, sendo maiorzinhos, também quisemos dar um certo cunho, vamos lá, cultural ou histórico a eles. Hoje optou-se foi por uma visita às velas, às ermidas e igrejas que existiram e que já desapareceram e as que ainda existem, só uma passagem por fora naturalmente, como pretendemos fazer aos fortes, aos arruamentos primitivos, às casas importantes das velas em termos não só urbanísticos, nem só arquitetónicos, mas também históricos. Assim como também os diferentes nomes que as ruas ao longo do tempo foram tomando, porque isso tem sempre uma explicação. As ruas estão a um determinado nome por qualquer razão e mudam por alguma razão, geralmente política, mas às vezes também não é. E pretendemos ao longo do verão fazer esse tipo de passeios com as crianças. Futuramente, talvez em termos de projeto, que isso se dê, que seja base para um futuro roteiro das velas, porque nós estamos habituados a passar nas ruas das velas como se nada acontecesse. E as velas já há muito tempo, que fez 500 anos, e que portanto tem uma história. A
história nas suas ruas, nos seus edifícios, nos locais em que já foram feitos outros edifícios no lugar de outros anteriores, e é um pouco isso que queria ver, porque as velas foi das vilas mais importantes dos Açores. Considera que é importante que as crianças se envolvam na história do seu concelho e da sua vila? Eu penso que sim, porque por elas é que temos que começar. E depois há uma outra questão. Eu sei que numa visita dessas não fica tudo nas crianças, mas fica alguma coisa. E elas transmitem isso e conversam sobre isso, sobre aquilo que gostaram mais, aquilo que ficou na memória. E isso serve como uma base para começarem a gostar da sua própria vila, do seu próprio concelho, da sua própria ilha. E isso é o objetivo. Devia ter nesse sítio uma placa ou algo que turismo mesmo para quem é pessoas que eu próprio mesmo desconhecia, não é? Não acha que devia ter, alguém devia, ou as entidades responsáveis, ter alguma placa, alguma explicação? Era importante, mas isso não compete a mim, mas algumas delas seria importante. Primeiro seria importante saberem o que é que queriam, o roteiro, o que é que existia. Primeiro uma parte de investigação e depois em alguns pontos, não em todos, porque também é cansativo. Mas eu dou um exemplo, por exemplo, a Angra tem numa série de casas senhoriais informação histórica sobre essas casas. Nós também podíamos fazer uma coisa dessas aqui. Também temos casas, não são as casas atuais, porque as velas não têm casas muito antigas, porque as crises, sismos, terremotos e incúria dos homens também fizeram com que muitas desaparecessem, mas há o local, há o relacionamento familiar até com a própria casa que foi desaparecendo e que se foi reconstruindo e que poderia-se também fazer uma coisa, não digo copiar, mas imaginar-se uma coisa dessas para quem nos visita. A ver o que nós temos, não imagina a história que nós tivemos ao longo dos anos. E era importante isso, porque há muita gente que gosta disso, mais do que se imagina. Ao todo, quantas igrejas e ermidas é que já existiram e existem aqui na Vila das Velas? Uma dúzia delas, mais de uma dúzia. Sim, não conto, mas deve andar para das 19. E todas, com exceção de uma, chegaram a estar em funcionamento litúrgico ao mesmo tempo, o que é importante. Isso também não ocorreu só aqui. Há ermidas a desaparecerem em muitos sítios. Há sítios que hoje em dia são pontos de turismo religioso muito importantes, apenas porque preservaram todo o seu património religioso, enquanto nós vamos destruindo. Mas mesmo para a dimensão das velas, o número de igrejas e ermidas era bastante avultado, mesmo a nível nacional. A ideia é para repetir? Com outros temas, evidentemente, com este tema não, com outros temas. Depois isto pode ficar escrito para alguém que queira depois saber, mas então já noutra fase, já com as fotografias, com as coisas, com os desenhos, fazer um opúsculozinho talvez. Agora vamos avançar, agora o próximo tema que vamos avançar é os fortes e a fortificação das velas, que também é muito interessante e que ninguém liga e continuamente está a passar por sítios que foram edificações de defesa da própria vila. O espaço todo